Olá, muito bom dia para você. Feliz quinta-feira. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade abençoada que nós temos para impactar este mundo, para impactar a nossa casa, o nosso trabalho, as pessoas que nós convivemos. Então, comece bem o seu dia, dando as primícias do seu tempo, orando ao Senhor, agradecendo pelo dia, pela oportunidade, abençoando a sua casa, abençoando seus filhos, abençoando a obra das suas mãos. Então, se posicione como um homem de Deus, uma mulher de Deus e dê condições para que Ele te abençoe grandemente em nome de Jesus. Lembro você que no sábado, dia 24, estamos no propósito da mudança, teremos os cultos normalmente às 7 ao meio-dia e teremos um culto especial para o Natal às 18 horas com a bispo. Então, se organize e esteja conosco em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler para você hoje aqui a passagem de 1 Coríntios 2, 10 a 14. Preste bastante atenção, que é uma palavra muito importante. Olha só. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Preste atenção. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. Certo? Faz sentido, claro. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, olha só, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Deus através do Espírito dele, do Espírito Santo, que é o que nós acabamos de ler. Quem é que conhece a uma pessoa mais do que o seu próprio Espírito? Na mesma lógica, nós conheceremos Deus através do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, nós só conheceremos o Espírito Santo se ele habitar em nós. Então, se eu sou carnal, se eu ajo ainda de forma impulsiva, de forma errada, e eu tenho consciência disso, se eu ajo de uma forma como um ímpio age, como o mundo faz, a palavra vai me parecer loucura, porque o natural, ele não entende as coisas do espiritual. Então, vai ser loucura para ele falar de perdão, vai ser loucura para ele falar de fidelidade, de aliança, de viver pela fé, de não aceitar notícias como se fosse uma sentença de derrota. Vai ser loucura para o carnal falar de curas, falar de curas emocionais, falar de restauração num casamento, falar de vitórias na vida financeira, de pagamento de dívidas. Vai ser loucura. Por quê? Porque ele está apegado às coisas naturais. Ele vive com base na lógica dele, com base naquilo que as pessoas estão falando, com base no que ela está sentindo. Então, para o espiritual, ele entende. Mas para o carnal, é loucura. Então, quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas do Espírito Santo, porque para ele vai ser loucura. Então, quer conhecer o Senhor? Então, trabalhe para conhecer o Espírito Santo, para que ele habite na sua vida. Isso é um investimento, isso é um esforço diário, porque é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente olhar para os lados, é muito fácil. É o clássico exemplo de Pedro. Pedro, ele estava lá no barco junto com os demais, só ele teve a iniciativa
de falar, se é o Senhor, me manda que eu vá até o Senhor. Ele falou assim, então venha. E ele foi. Enquanto ele manteve os olhos no Senhor, ele viveu um milagre. Ele andou sobre as águas como Jesus. Olha que coisa poderosa. Mas quando ele tirou o olhar do Senhor, ele afundou. Então esse é o espiritual. Quando eu tiro os olhos do Senhor, eu começo a afundar. Então o espiritual continua olhando para as coisas espirituais. Ele continua confiando na palavra, ele continua crendo, ele continua vivendo todos os dias aquela força, vigiando, olhando, orando. Mas o natural, o carnal, ele tira os olhos, ele olha para os lados, ele pensa no que estão falando, ele está sujeito a uma série de influências, por isso que afunda. Por isso que não consegue, não suporta, não aguenta. Então, quem vai conhecer o Espírito de Deus? Aquele que tem o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que busca a santidade. Aquele que busca relacionamento com o Senhor. E quando nós fazemos assim, nós entendemos da necessidade do perdão, da santidade, de uma série de coisas que para o mundo é loucura. Mas é claro, porque vivem com o espírito da carne e, obviamente, não vão entender as coisas de Deus. Então, trabalhe isso. Trabalhe essa busca. Trabalhe dia após dia esse relacionamento, esse vencer dos impulsos naturais, né? Que vem para falar mal, que vem para xingar, que vem para distrair, para desanimar, para reclamar. Olha para o Senhor. Trabalha aí exatamente isso, porque a palavra nos dá todas as direções, a palavra nos dá toda a segurança, a palavra nos dá toda a força que nós precisamos. Mas eu preciso ter o espírito certo para crer nisso. Senão, ficam apenas aí palavras soltas, frases, histórias, e sem vida, sem resultado, porque eu preciso de espírito para viver isso. Amém? Então, pega essa mensagem e trabalhe exatamente isso. Quer conhecer a Deus? Trabalhe para conhecer o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai querido. E mais uma vez nós te agradecemos pela vida, pelas oportunidades, por mais essa mensagem abençoada que o Senhor nos envia, Senhor, para que nós tenhamos a atitude certa, o espírito certo, o coração certo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso povo, abençoa cada um que está aqui, meu Pai, nos assistindo, nos acompanhando, que tenhamos aqui pessoas, meu Pai, realmente que têm o Espírito certo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que buscam, meu Pai, conhecer o Senhor dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Eu peço um dia de paz, um dia abençoado, que ela vença, meu Pai, todo e qualquer desafio interno, meu Pai, desafios emocionais, desafios de críticas, de impulsos errados, meu Pai, que tenhamos aqui pessoas que estão dia após dia buscando ter o Espírito Santo para conhecer o Senhor de verdade e não apenas uma religiosidade fria, Senhor, morta, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Fique com Deus e se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.